decisivo, é um cara diferente, todos nós sabemos disso. Temos que respeitar o protocolo daquilo que ele vem apresentando até esse momento. Ainda não retornou por completo. Ele está fazendo um trabalho que será fundamental para ele na sequência, mas eu não tenho dúvidas que assim que esteja recuperado e em condições, ele voltará a ser relacionado. Eu acho que é um jogador que dispensa aí comentários, todos sabem a importância que ele tem. Agora, tudo tem que acontecer no momento certo e adequado. Ainda é muito cedo, vamos aguardar, até porque dentro do seu próprio clube, acredito que ainda esteja completando aí o... Casão, não me parece que fortalece, nem falando aqui sobre as possibilidades do Neymar voltar ou não voltar à seleção, mas não me parece que o Dorival consiga lidar com o assunto melhor, por exemplo, do que o Tite tratou nos 6 anos. E isso não é um bom sinal. Cara, a questão do Neymar é o seguinte: fez uma cirurgia gravíssima, está parado há 1 ano, ainda não voltou a jogar. Quando voltar a jogar, aí se discute o nome dele numa seleção brasileira. Por que surgiu o nome dele na convocação hoje, se ele não pode ser convocado? Eu não entendo, sabe? Convocou a seleção brasileira, o Neymar pode ser convocado de novo? Claro que pode. Quem convoca é o Dorival. Ele vai voltar a jogar bem? Ninguém sabe. Ele vai ter ritmo de jogo muito bem rápido? Ninguém sabe. O campeonato que ele joga... Oi. O problema que eu acho é que na resposta do Dorival está dizendo que ele não precisa nem jogar, ele precisa só estar inteiro. Então tudo bem. Isso aí Então, o problema do Dorival é esse. O que acontece é que o Dorival, ele sabe muito bem que, por exemplo, qualquer coisa que se fala do Neymar vira uma guerra mundial, né? O Hendrick, o cara perguntou pro Hendrick, quem você acha melhor, Neymar ou Bellingham? Ele falou Bellingham. Cara, começou a ser atacado nas redes sociais por pessoas do Brasil. Cara, é uma perseguição absurda. Só porque ele falou que o Bellingham, ele prefere o Bellingham. Então, o Dorival, todo mundo tem dedos para falar do Neymar, né? Se não vai ser convocado, se isso, se aquilo. Eu sei porque eu tenho essa experiência. Eu fui o cara, em 2017, que falei que ele era mimado. Usei essa palavra mimado pela primeira vez. E o Brasil começou a ter uma revolução. Por causa que eu chamei o Neymar de mimado. E mimado não é ofensa, não é nada. E hoje todo mundo usa a palavra mimado para dar o exemplo de um cara que não assume responsabilidade, não cresce, é infantil, enfim. Eu acho que a questão do Neymar é o seguinte, Marília. Só dá para discutir quando ele voltar a jogar. Não tem que se discutir nada antes, porque a cirurgia que ele fez é gravíssima, ligamento cruzado. É tão grave que faz 1 ano que não joga, como todos os outros que fazem essa cirurgia. A recuperação é dificílima, dolorosa e longa. Tem que ver como vai voltar a jogar. Voltou a jogar, começa a olhar o rendimento, os movimentos, né? E principalmente a mudança de direção, porque é isso que prejudica o joelho quando você rompe o ligamento cruzado. E depois se discute. Sabe? Discutir o Neymar hoje, se vai ser convocado ou não, se ele não pode ser convocado. Bom, a questão é que o Dorival, ele não quis e não vai, porque nas primeiras entrevistas ele foi diferente. Nas coletivas lá no começo, ele foi diferente. Ele já foi mais claro e direto, né? Nas possibilidades do Neymar ser convocado ou não. Agora já percebeu que não pode falar nada contrário. Então, espera. Eu acho que na minha visão, tem que jogar muita bola e estar muito bem da recuperação do joelho para ser convocado. O Bodão, sabe que eu achei estranho também? Porque, não estranho, é natural que o melhor jogador que surgiu nesse século, né, jogando nesse século, seja perguntado se ele vai voltar ou não à seleção, pode ser a última Copa do Mundo dele. No ano passado, o Neymar foi chamado na primeira convocação do Diniz, nessa época do ano, os primeiros 2 jogos do Diniz, machucado. Ele estava machucado,
não tinha jogado pelo Al Hilal. O Jorge Jesus ficou muito bravo com a convocação do Neymar naquela ocasião, porque ele ia vir para o Brasil sem nem ter jogado, passado pelos exames. Ele veio, ele jogou, ele marcou um gol contra a Bolívia de pênalti, virou mais artilheiro que o Pelé, aquelas coisas que, meu Deus, uma aritmética burra. E depois, no jogo, na data FIFA seguinte, ele se machucou. Então, o assunto Neymar na seleção brasileira é quase assim, tá vivo, vem. O ano passado ele veio machucado, esse ano ele tá terminando a recuperação, já pergunta, ele vai vir, ele não vai vir? Eu acho que o Dorival respondeu aquilo que é politicamente correto. Nem sei se ele acredita nisso. Eu, particularmente, não acredito mais no Neymar na seleção. Os últimos jogos dele na seleção, ele estava mal. Ele estava mal fisicamente, tecnicamente, ainda achando que era o jogador que podia fazer tudo. Ele podia ajudar jogando de outra forma, lançando, botando bola. Não, ele ainda quer ser individualista. Tomara que eu esteja enganado, mas eu não acredito na recuperação do Neymar comparando com o Neymar que ele foi. Não acredito. Não acredito mais. A contusão é grave, o tempo passou, o corpo dele mudou, ele não tem mesmo a mesma velocidade que ele tinha. Antes da contusão, eu já vinha falando isso. Ele perdeu a explosão, além de ter uma habilidade incrível, ele tem uma explosão fantástica. Ele perdeu isso. Ele perdeu, não sei. O Neymar teria que voltar a ser um jogador muito equipe, porque ele bota a bola onde quer, sabe? Mas não dá para jogar sem combater hoje, nenhuma posição. Como o Luiz disse, eu também tenho saudades de um grande meia. Esse grande meia não existe mais no Brasil e é raro no mundo, né? Mas acho que o Rodrigo pode fazer esse papel nessa seleção. É o único jogador que eu vejo com habilidade, com visão de jogo. Eu no Neymar não acredito. Acho que passou e tomara que eu esteja errado, de novo. Mas, sinceramente, não acredito. Por tudo que ele passou, pela mudança do físico dele, da idade, da cabeça dele, não sei se ele vai ter força para ser o grande jogador que chegou a ter no começo da carreira. Ô Rosa, antes da convocação sair, e é por isso que ela vazou, e é por isso que ontem eu pude falar aqui nesse programa que tanto o Luiz Henrique como o Estevão seriam chamados para a seleção brasileira, os times sabiam que isso ia acontecer. A gente está falando sobre uma possível convocação do Neymar, eventualmente para a próxima data FIFA dos jogos que vão acontecer em outubro, mas numa lista de 23, depois de adiar uma semana, porque a CBF adiou uma semana um anúncio oficial da lista do Dorival, tem 2 jogadores machucados. O Pedro está machucado e o Luiz Henrique está machucado. E ainda assim eles foram anunciados. Numa semana em que a gente, nos últimos 10 dias, aumentou o volume sobre críticas em relação ao calendário, que os jogadores precisam ser cuidados, que eles não estão aguentando. Então, o Luiz Henrique, na quarta-feira, se machucou, o Pedro tinha se machucado na semana anterior. Eu acho estranhíssimo que isso aconteça, principalmente no momento em que a CBF ouviu hoje dos presidentes lá, falando de arbitragem, que o calendário está difícil, hein? Os caras estão machucados. Eu acho que o Pedro tinha que ir para a seleção e eu acho que o Luiz Henrique tinha que ir para a seleção. Mas me parece estranho que no momento que a reclamação é da quantidade de jogos, 2 jogadores machucados sejam convocados. Estranhíssimo, né? Mas eu li no UOL, na matéria da convocação, dizendo que a comissão técnica consultou os treinadores, os clubes, para saber se os jogadores têm ou não condição, né? Aí vamos ver, né? Mas assim, uma coisa é ter condições, sim, mas vão chegar na sua plenitude, da forma, de recuperados, prontos para encarar um desafio, para jogar um jogo duríssimo que vai ser esse contra o Equador? Ou depois vai ter, logo na sequência, vai ter um jogo contra... Aí acontece aquela coisa que todo mundo sabe, né? O jogador tá atuando aqui no futebol, aí se machuca, aí vai... tá vendo? Convocou na seleção brasileira. Os clubes deveriam evitar, aí os clubes vão falar assim, não, mas o calendário realmente vira uma coisa maluca, porque isso que os clubes mais falam, os clubes mais pedem, que é para ter uma organização de calendário, aí o jogador vai... E se eu não me engano, parece que o jogo do Flamengo... O que tem depois logo na sequência já não vai ter O final de Copa do Brasil. Por isso que o jogo do Flamengo, que tem jogador convocado, e o jogo do Atlético Mineiro, que tem jogador convocado aqui no Brasil, ficou para quinta-feira, e o jogo do Corinthians com o Juventude, Atlético e
e Vasco jogam na quarta. Porém, Corinthians, Atlético, outros times têm jogadores estrangeiros que serão convocados e todas as seleções sul-americanas jogam no dia 10. Então, os jogos marcados para o dia 11 vão ter desfalques dos jogadores que vão ser convocados, porque eles vão para suas seleções. O CBF fez foi empurrar um dia o jogo do Flamengo e o jogo do Galo para o São Paulo. Não, e aí você imagina que loucura é essa, né? Quando você falou de adiamento, pensei que era uma semana, 2 dias, né? Tudo bem, Paraguai é aqui do lado, né? Mas vai ser sempre assim, jogador não descansa, jogador... Fora que eles... Eu não sei o que é pior, né? Talvez o Casão responde. Se é estando na seleção e jogando, ou estando na seleção e só ficando treinando, ficando no banco lá, e depois você tem que viajar e de repente chegar para jogar. Eu acho arriscado levar também esses 2 jogadores, se eles tiverem. Se bem que eles têm um plano B, né? Caso os jogadores não. Porque o clube também pode dar uma de malandro, né, Marília? Ó, não deu, né? Garoto, Pedro, precisamos de você mais na Copa do Brasil do que na seleção brasileira. Dá pra fazer um combinado. Eu sei que isso é difícil no futebol, mas eu já vi uma vez no jogador falando que o clube pediu para ele falar que não tinha condições para ele não poder ir para a seleção brasileira, mesmo ele tendo esse chamado sonho de vestir a amarelinha. Mas na ocasião era um amistoso fora do país, né? Mas agora é um jogo de valendo e tal. É um jogo mais complicado. Mas eu concordo com você que é mais uma desculpa que os clubes podem usar a hora que falar assim, tá vendo? Mas levou meu jogador, por isso que a gente não conseguiu se classificar ou não conseguimos jogar bem na competição. Marília, Marília. Fala. Posso falar uma coisa? Assim, claro. Para convocar o Luiz Henrique e o Pedro, eu não tenho dúvida que o médico da seleção conversou com o médico do Botafogo e com o médico do Flamengo para ver a gravidade ou que tipo de contusão foi e se dava tempo de recuperar a parte clínica até dia 5, por exemplo, que o jogo é dia 6 de setembro. Então nós estamos no dia 23. Eles foram convocados porque os médicos, com certeza, deram a possibilidade de recuperação para eles. E eles não seriam convocados se o médico do Botafogo falar, gente, ele teve uma lesão grave na panturrilha, ele tem que ficar parado, não dá para ser convocado. E o Pedro, o médico do Flamengo, falaria a mesma coisa. Então teve consulta. Por isso que eu acho, por isso não, tenho certeza que foi convocado porque o doutor Rodrigo Lasmar conversou com os médicos e sabe, os médicos deram a possibilidade para eles de recuperação. Vai chegar ali, o Rodrigo Lasmar deve ir no Flamengo, deve ir no Botafogo, ele mesmo fazer exames ali, testes de mão nos jogadores, conversar com os jogadores para saber. Se eu fosse o Dorival e os médicos e a informação chegasse para mim assim, eles estão contundidos, mas eu acho que em uma semana dá para recupera e depois dá para voltar a treinar. Eu levaria porque, cara, o Luiz Henrique, se ele tiver a possibilidade de jogar, é um jogador que não pode ser desperdiçado de jeito nenhum, sabe? E outra coisa, já entrou na lista, o moleque tem 21, 22 anos, primeira convocação, não pode pedir para ele não ir, né? Não pode falar assim, não vai, fica aqui treinando para você se recuperar para a Copa do Brasil. Tem que deixar o garoto ir, se ele tiver a mínima condição de se recuperar. Cara, vocês viram a emoção do Luiz Henrique e do Estevão. Não dá para tirar esses 2 dessa convocação. Só se, quando chegar lá, realmente a contusão do Luiz Henrique não evolui para recuperação, aí o Dorival corta e chama outro. Mas, cara, primeira convocação, você tem que ir. Você tem que ir, você tem que pôr o pezinho lá, você tem que se apresentar, você tem que ter esse gosto. Senão bate uma frustração tremenda. Convocou, cara, não dá. Pelo menos antigamente era assim, né? No caso do Pedro, ele não pôde ir para a Olimpíada do Japão, né? O Flamengo não liberou. Vocês vão lembrar que ele foi convocado, a Olimpíada não é data FIFA e ele não foi para a Olimpíada de 2021.
onde o Brasil ganhou a medalha, inclusive, no futebol masculino naquela ocasião, a Olimpíada de 2020, mas que foi em 2021. A gente vai colocar o Edinaldo falando, porque eu falei aqui no começo do programa, e a nossa enquete é sobre os acontecimentos mais emocionantes e adrenalina da semana. Então, foi o jogo épico do Palmeiras, ou se foi a classificação na altitude do Flamengo, se foram os pênaltis Corinthians na Sul-Americana, ou se foi o Cruzeiro eliminando o Boca ontem. Mas a semana começou com o caos do jogo Palmeiras e São Paulo. Um clube que diz que a súmula é mentirosa, um clube que diz que a arbitragem foi desastrosa, um clube que colocou na prateleira das conversas de arbitragem outro nível, porque a súmula é um documento de fé pública. Quando o Palmeiras institucionalmente disse que o Klaus mentiu, aí o ônus da prova é de quem acusa. Então, como a temperatura subiu demais e o Klaus é considerado, até pela CBF, pela Comissão de Arbitragem, se não o principal árbitro do Brasil, o Edinaldo hoje fez lá aquele mise-en-scène na terça-feira, depois que os clubes tinham ido lá para o sorteio da Copa do Brasil, falou, não, então sexta vocês aparecem aí, vai ter a convocação, a gente almoça e eu vou chamar o CNM para conversar com vocês. Olha o que ele falou lá na saída. Lógico que a arbitragem sempre vai ser questionada, e qualquer que seja o momento, a arbitragem ela já entra questionada no jogo, mas a comissão de arbitragem ele tem trabalhado de uma forma muito assim criteriosa no sentido de melhorar cada vez mais, mas apesar de tudo isso tem acontecido equívocos na arbitragem que não era para acontecer, dentro de uma evolução que está sendo feita. Isso, quem acompanha os jogos sabe, tem situações que os árbitros aplicam aqui hoje um critério, 2, 3 jogos, aquele mesmo árbitro modifica, quando as regras são as mesmas. Então, essas questões têm que serem realmente discutidas e não apenas isso. A crítica sempre é importante quando ela é construtiva, mas também é importante para que a pessoa fale que sou o dono da verdade, a pessoa chegar ali e ouvir os clubes para que os lamentos que os clubes falam com relação o que mais aflige eles no que diz respeito aos erros. A gente sabe que tem clubes que reclamam porque às vezes dá uma justificativa para os seus torcedores, mas tem clubes que também têm pertinência nas reclamações porque realmente aconteceram os erros. Esse finalzinho do que o Edinaldo trocar o CNM, pode parar, o CNM não vai sair. Falei com dirigentes que estavam na CBF hoje, não, o CNM vai ficar. Agora a gente vai criar uma linha vermelha, um telefone vermelho. Quando vocês tiverem um problema, em vez de vocês falarem para a imprensa, vocês vão ligar para ele. Vocês vão parar de fazer barulho. Foi criado telefone do Batman. Telefone do Batman para que a CBF fique com a imagem boa, que está todo mundo achando boa, a comissão de arbitragem, para que esse final de campeonato não fique... Um falou uma coisa, outro falou outra coisa. Porque o STJD tem que fazer alguma coisa com as denúncias que foram feitas essa semana. Então, além de falar, opa, tudo bem, tudo jóia e tal, vocês têm razão, tá faltando critério. Um dirigente, eu soube, pediu para dar um Ctrl-C, Ctrl-V do que aconteceu na Premier League, que é óbvio, que é falar assim, começou o campeonato, tem uma cartilha da arbitragem, assim... o VAR não vai se meter em tal. Não esperem que o VAR entre toda hora. Não esperem para não ter reclamação. Por que o VAR não chamou? Porque o VAR... Fizeram uma cartilha para, pelo menos, ter um padrão escrito. Quem não cobriu o padrão escrito, no dia seguinte lá é mandado embora, porque lá a arbitragem é profissionalizada. Então, o que a gente teve, como a gente previa, Casão, um grande acordão. Porque falou, vocês têm razão. Falaram o óbvio, Lulante, a arbitragem é ruim, mas... Veja bem, é assim em todo lugar, vocês estão pressionando muito, não reclama mais. Qualquer coisa, vocês ligam para mim. Então, o Edinaldo agora vai ter uma dupla personalidade, né? Presidente da CBF e comissário Gordon. Então, quando eu tocar aquele telefone, ele já sabe que é reclamação sobre arbitragem. Eu acho o seguinte, realmente a arbitragem no Brasil, o VAR merece reclamações. Estragam muito o jogo, se atrapalham,
não entra em acordo. Você não sabe quando, num jogo, o VAR entra numa jogada, no outro jogo, na mesma jogada, não entra. O árbitro vai olhar o monitor numa jogada, no outro jogo, a mesma jogada, não vai olhar o monitor. Aqui no Brasil é uma confusão, além da falta de competência, né? Então, assim, o maior problema são reclamações individuais, né? Então joga São Paulo e Palmeiras, vai ali, o Palmeiras reclama, São Paulo reclama, depois o Flamengo reclama quando é prejudicado, o Renato reclama lá, o outro reclama ali, o outro reclama lá. Cada um reclama por si. Enquanto não tiver uma reunião entre os treinadores, principalmente, que são os que mais reclamam, né? São os treinadores da coletiva, cara, se eles não fizerem uma reclamação conjunto do sindicato dos treinadores, um documento sendo com a assinatura de todo mundo, isso não vai parar de acontecer e vai ser uma chatice do cacete. Porque você espera a coletiva para ver o que o treinador achou do jogo, o cara fica falando do VAR, da arbitragem, da falta, do lateral, do escanteio, sabe, da mão que empurrou, não empurrou. Isso é muito chato, cara. Isso é chato pra cacete. Pro torcedor, pra gente que gosta de ver porque gosta de futebol, e para quem trabalha, que quer ver a coletiva do treinador e escrever um texto, ou comentar, ou fazer uma pergunta sobre o jogo. Não, fica debatendo sempre a mesma coisa, toda rodada é a mesma coisa, domingo é a mesma coisa, quarta é a mesma coisa, todo jogo é a mesma coisa, né? Então eu acho muito chato isso, porque a coletiva serve para discutir o que aconteceu no campo. Se o treinador mudou bem, mexeu mal, qual é a opinião dele, a opinião do outro treinador, enfim, a opinião do jogador sobre o jogo. O jogo, isso se perdeu. Isso se perdeu faz tempo. Se só fica. A coletiva devia chamar. Não coletiva, reclamações. Departamento de reclamações. Aí tem o treinador lá e fica. Vale de lágrimas. Porra. Não é chato, cara. Não é chato. Qual foi a. Eu esperei uma coletiva, foi a do Tite, eu acho. Foi do Tite, foi de alguém, eu não me lembro quem. Pô, começou a entrevista coletiva, eu mudei, fui ver um filme na minha casa, porque eu falei, eu não vou ficar vendo o cara reclamar de arbitragem, porque eu quero saber do jogo, né? Então, na minha visão, tinha que fazer uma coisa oficial de reclamação dos treinadores, que eles têm direito de reclamar, eles têm que ter razão muitas vezes. Talvez os clubes, junto com isso, deixar uma reclamação muito óbvia, clara e documentada na CBF, e durante os jogos eles irem para a coletiva para falar do jogo. Falar do jogo. Eles não falam de jogo. O Renato não fala mais de jogo. Abel não fala de jogo. O Tite não fala de jogo. Ninguém fala de jogo. Sabe quem fala de jogo na coletiva? Vojvoda. Juan Pablo Vojvoda fala do jogo. Arthur Jorge fala do jogo. O Caixinha fala do jogo. Por que os outros não falam do jogo? E esses caras não são prejudicados também? Nos jogos? São prejudicados também. São favorecidos, são prejudicados como todo mundo. Por que os outros... Sabe o que acontece? Não tem como explicar o time jogando mal? Vai lá na coletiva reclamar da arbitragem. Não sabe como explicar uma substituição que fez que não deveria ter feito? Vai lá reclamar da arbitragem. Não tem autocrítica. Não querem responder perguntas dos jornalistas sobre o trabalho que está fazendo no campo. Aí fica reclamando. Não estou tirando o direito, nem falando que eles estão errados. Não, eles estão certos. Eles estão certos. Mas a coletiva é para falar do jogo que acabou de acontecer. E do trabalho dele do jogo. Do jornalista pergunta, o cara responde sobre o jogo. Qual